na beleza de sua santidade. Glória a Jesus. Irmãos, vocês lembram que nós iniciamos um assunto falando sobre os olhos. Não se torne vítima dos seus olhos. Nós já falamos 4 vezes sobre esse assunto, não é? De forma sequenciada, e hoje nós vamos falar pela 5ª vez, lógico e evidente que é uma sequência do assunto. Aqueles que não ouviram desde a primeira parte, não é? Vocês podem assistir lá no canal e pegar a sequência para você entender de uma forma mais expansiva o que nós estamos falando já há alguns meses, né? Nós sempre estamos falando nos cultos da família, como hoje, 4º domingo do mês, onde nós sempre trazemos uma palavra sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento, dentro de suas divergências, dentro do seu contexto, né? Então hoje nós vamos dar sequência a esse assunto e pedimos aos irmãos que prestem atenção, mais do que vocês têm prestado, para que possam entender. Como eu tenho dito, depois vocês poderão, se você não entender, poderá acompanhar lá no canal. Tudo que foi falado vai ficar lá postado. Amém? Então, irmãos, vamos ler, quem trouxe sua Bíblia, no capítulo 31 do livro de Provérbios. Versículo 30, Provérbios, capítulo 31, e o versículo 30. Levez-vous, s'il vous plaît. Quem nos diz a palavra de Deus? A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar, irmãos. E eu já vou começar meio pesado, viu? Então, não estranhe não, é uma sequência de assuntos. Glória a Deus. Casamento, escuta aí, viu? Casamento não existe para te fazer feliz. O casamento não foi feito, não foi criado para te fazer feliz. Como assim, pastor? Quando Deus fez a mulher para o homem, Deus não fez Eva para Adão ser feliz. Adão já era um homem feliz. Glória a Deus. Eva veio surgir para adicionar mais felicidade à vida de Adão. O capítulo 8, o capítulo 11, se não me falha a memória, da primeira carta aos Coríntios, vamos conferir, porque é bom a gente conferir. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, verso 8 e 9 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher se originou do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por
ter criado a mulher foi por causa do homem. Certo? Então, Deus fez o casamento, criou o casamento para duas pessoas, escute bem, maduras. É tanto que Adão não foi criado um bebê. Adão, quando Deus o fez, já o fez em forma adulta. E também a mulher. Ou seja, Deus não uniu duas crianças, dois adolescentes. Deus uniu dois adultos. E quando eu digo que Deus uniu dois adultos, eu estou falando no sentido literal, em todos os aspectos. Adultos no entendimento, adultos na maturidade, e a maturidade é tanto física quanto emocional. Porque existe adultos na idade, mas crianças no seu estado emocional. E pessoas nessa condição não têm possibilidade de contrair matrimônio. Não é? Então o casamento não existe para te fazer feliz. O casamento é para pessoas felizes. Por quê, pastor? Porque quando nós nos casamos com esse pensamento de casar para ser feliz, nós colocamos sobre o outro uma responsabilidade que não é dele. Não é dele. Não é minha responsabilidade fazer Massigrade feliz. Nem é dela responsabilidade de fazer feliz. Ambos se completam na relação e tornam-se mais felizes no desenvolver da relação, do casamento. O casamento, ele te molda, ele te ensina e ele te desafia. O casamento é também uma forma que Deus usa para nos aperfeiçoar. Ou seja, é uma pedagogia divina. Por quê, irmãos? Porque quando você, pai e mãe, gerou um filho, você, pai e mãe, gerou uma filha, automaticamente eles vão contrair matrimônio com outra pessoa de outra família. E em consequência disso, eles vão com hábitos do seu convívio social para se relacionar com outra pessoa de outro convívio social. E daí surge o processo pedagógico de aprendizado, em que ambas famílias se unirão com pensamentos e visões diferentes. E dentro desse contexto, ambos vão aprender um com o outro, como também eles vão se autocorrigir. Um vai descobrir que o que durante tantos anos ele fez e achava que era certo, ele agora descobriu com o cônjuge que é errado. E vice-versa. A felicidade é uma consequência do casamento. Na medida que os cônjuges amadurecem no relacionamento conjugal, vão se sentindo mais cúmplices e mais completos um no outro. Ou seja, um completa o outro. Foi aquilo que nós acabamos de ver. Adão foi criado já adulto, amadurecido, para contrair um relacionamento. Ele não precisou passar por um processo de preparação para contrair matrimônio, como hoje nós o precisamos. Por que Adão não precisou? Porque Deus o já fez perfeito. Ele estava em um estado de pureza, ele não tinha consciência de pecado. Não é como nós hoje, que em consequência do pecado dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, hoje nós precisamos de todo esse preâmbulo de preparação para que o nosso casamento, o nosso relacionamento seja bem sucedido.
E dentro desse contexto, a gente vê em Provérbios, porque tudo é o que a Bíblia ensina. Não tem como você fugir desse contexto. No livro de Provérbios, no capítulo 27 e o versículo 17, veja o que a palavra de Deus diz. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Provérbios 27, 17. Ou seja, o martelo que é feito de ferro afia a faca, afia a foice, afia o facão, afia a espada, na medida que é aquecida pelo fogo e é batida com o martelo, que também é de ferro. Ou seja, o casal, ele se aperfeiçoa um do outro. Assim como o ferro faz outra ferramenta, o casal, ambos se aperfeiçoam. Então não tem como, presta bem atenção, sou casado ou sou casada, vou me separar porque não aguento mais minha mulher. Ou meu marido. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Cada caso é um caso. Então a Bíblia tem a resposta para tudo isso. Não se separa, não se divorcia de qualquer maneira ou por qualquer coisa. Ah, pastor, vou me separar porque minha mulher é tão linda, ela é tão magrinha, agora está enorme, está gordinha, está fofinha. Isso é prova que você cuidou muito bem. Comeu a carne ou os ossos. Não é? Então, irmãos, quando a gente fala de relacionamento, de casamento, tem uma abertura, uma amplitude muito grande. E não é de se admirar. A última pesquisa que saiu esse ano, março deste ano, irmãos, é alarmante. O índice de divórcio cresceu 75%. E a maioria, pasmem, dos divórcios cresceram dentro das igrejas. Veja que coisa horrível. Mas por que cresceram dentro das igrejas? Porque muitas igrejas não trabalham mais esta questão família. As ideologias têm entrado dentro das igrejas de tal forma que agora os movimentos ideológicos têm se infiltrado dentro das igrejas e muitas pessoas estão mais vivendo, como o apóstolo Paulo disse, vãs filosofias, estão colocando de lado o que a Bíblia diz. Se você é crente de fato, de verdade, você tem que ser guiado pelo que a Bíblia diz. Ponto. Se a Bíblia diz, está dito, é prego batido, ponta virada. É a palavra de Deus. Não tem esse negócio, não, mas eu acho, mas eu penso. Não interessa o que você acha, nem o que você pensa. Se o que você acha, o que você pensa, está fora do contexto da palavra. Glória a Deus. A primazia é a palavra de Deus. Pessoas felizes casam para continuarem felizes. Eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Então você já é infeliz e vai fazer o outro infeliz. Não se case. Não se case depositando no outro a expectativa de sua realização. Porque a sua realização, ela está em Deus. Se não tiver em Deus, você é infeliz e fará os outros infelizes. Por quê, pastor? Irmãos, não tenho como botar aqui, que eu não tenho um quadro de giz ou de lápis, seja lá como for, não é? O programa ou o exemplo para que vocês analisem. Mas eu vou falar e vocês vão dizer. Quando eu estava na faculdade,
E eu tive uma aula sobre isso. Então, o professor colocou no quadro 3 opções para que nós analisássemos qual opção é a correta. Olha bem para cá. No quadro ele colocou assim: primeiro item, Deus, você, família, igreja. Segundo item, Deus, igreja, você, família. Terceiro item, igreja, família, Deus e você. Desses 3 que eu citei, qual é o que está correto? O número 1, o número 2 ou o número 3? Qual? O número 1. Qual é o número 1? Quem poderia citar? Deus. Família. Não. Deus. Você. Família. Igreja. Por que Deus e depois você? Porque se você não estiver abaixo de Deus e Deus não estiver acima de você e vocês não estiverem ligados, sua família não dá certo e você jamais será na igreja. Vocês estão entendendo? Se Deus não estiver acima e você abaixo de Deus, ligado a Ele, sua família não dará certo, nem você nunca será igreja. Se você está bem com Deus, você conseguirá criar uma família saudável. Se você não está bem com Deus, você não conseguirá criar uma família saudável. Por quê? Quando nós não estamos bem com Deus, nós quebramos os princípios de Deus. Quando você quebra o princípio de Deus te quebrará. Não tem como fugir. Princípio quebrado, você será quebrado. Cedo ou tarde a conta chega. E quando ela chega, ela não avisa. Ela chega chegando e acabou. E dentro desse contexto, irmãos, desses princípios na formação da família, existem ipsis líderes que precisam ser observados. E como eu tenho falado nessa série que nós temos falado, não se torne vítima dos seus olhos. Qual é a visão que você tem sobre casar, sobre casamento, sobre relacionamento? Qual é a sua visão? Ah, pastor, eu não vou me casar para ficar dentro de casa. Eu quero me casar, mas eu quero continuar com a minha vida. Não se case, fique solteira. Não case. Se você quer casar, mas não quer lavar prato, varrer casa, lavar roupa, fazer comida, acordar cedo para fazer o café do marido, ou acordar de madrugada para aumentar os filhos. Na minha época era mais difícil, porque não existia fralda descartável como hoje tem. A criança de madrugada fez a necessidade, a mãe simplesmente tira a fralda, bota no lixo, limpou a criança, está nova. Antigamente, na época que eu tive os meus, a gente acordava de madrugada e quando amanhecia o dia, estava lá aquele monte de fralda, cheia de fezes e urina, para lavar na mão. Eu ia trabalhar e a minha esposa ia trabalhar também, porque dona de casa trabalha. Então nunca diga, eu vou casar e vou ficar presa. Não, você vai cuidar da sua casa. Ah, mas eu não gosto de cuidar de casa. Não case, fique solteira.
Fique sozinho até Jesus voltar e fique morando com mamãe e papai. Eu sou dele agora sem ninguém, porque sou dele que trabalhar em casa também. Pois é. Aí você vai morando solteira, vivendo solteira, você vai trabalhar na rua, vai chegar em casa, vai fazer tudo sozinha. Vai arrumar sua casa sozinha, lavar sua roupa sozinha, fazer seu comer sozinho. Vai estar sempre sozinha, não vai ter ninguém para apeliar. Como alguém casa, eu não quero filhos, e não case. Não case. Como nós estamos hoje, uma sociedade adoecida, em que eles pegam uma criança, um bebê, de plástico, diz que é seu filho, levam até para o hospital dizendo que a criança está com febre. Eu não sei se vocês viram essa reportagem que saiu, né? Leva o boneco e diz aqui é meu filho, está com febre. Teve uma mãe que disse, uma mãe não, que ela não é mãe de boneco de plástico, disse está com diarreia, febre. Como é que um objeto de plástico tem diarreia e febre? Isso só demonstra o quanto a nossa sociedade está doente. É a mesma coisa que uma pessoa cria gato, cachorro e diz aqui é meu filho. Gente, não gera cachorro nem gato. Gente gera gente. Cachorro gera cachorro. Gato gera gato. Vocês veem, escutando, eu sou mãe de pet. Você não vê? Eu sou pai que tem filhos, tenho filhos de 4 patas. Isso é a doença da sociedade. Adotam um animal, plano de saúde para o gato, para o cachorro, para o passarinho, para o papagaio, para a lagartixa. Porque tem gente que cria lagartixa, viu? Não se assuste não. Compra um aquário de vidro, coloca lá uma madeirinha seca dentro para ornamentar, seixos brancos, uma casinha e alimenta a lagartixa com inseto. Tem até plano de saúde. Mas não adotam crianças. Olha, adotam bichos, mas não adotam uma criança. Ô pastor, isso é inimigo dos bichos? Não. Foi Deus que criou os bichos, mas os bichos no lugar de bicho. Cachorro, amo cachorro, mas se eu criar cachorro, ele não fica dentro de casa. O lugar do cachorro é no quintal. Na casa dele, na cama dele. Vai ter a comida dele? Vai. Vai tomar banho? Vai. Mas ele vai continuar lá no colchãozinho dele. Não é no meu não, no quarto não. Não, ele vai dormir comigo não. Na cama não. Minha cama não. Ele dorme na cama dele. Na minha cama dorme minha esposa, meu filho, minha filha. Mas cachorro não. Bichinho, rapaz. Irmãos, tem casos que a pessoa socorre um gato que está na chuva, está sendo molhado, vai morrer. É errado? Não, não é errado. Mas se vê uma criança na rua, chorando, com fome, abandonada, deixa morrer. Isso é o resultado de uma sociedade adoecida. Por quê? Quebraram os princípios de Deus. Pessoas, olha, escuta! Pessoas que se relacionam sem maturidade, geram crianças e quem vai criar é os avós. Se não pagar a pensão, quem vai preso é o avô, não é nem o pai nem a mãe, é o avô que vai preso. Isso é uma sociedade adoecida. Tudo isso porque não querem a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus hoje, falar a verdade como ela está escrita, é
ser homofóbico, é ser racista, é ser fascista, é tanto ista. Eles trazem nomenclaturas sobre a pessoa, porque não querem a verdade. E a palavra de Deus é clara, quando Paulo escrevendo na carta aos Romanos, ele diz que aqueles que rejeitam a verdade de Deus, Deus os entrega, os abandona ao pecado, à dura sorte. Está lá Romanos capítulo 1, verso 18 até o versículo 32. Deus abandona. Aí você escuta alguém dizer assim: se Deus de fato existisse, não tinha tanta miséria, tanta morte, tanta desgraça. Mas é justamente isso que prova a existência de Deus. Porque quando eu rejeito a Ele, Ele abandona. Ele abandona, não tem como fugir. A palavra de Deus é clara quando diz assim: olha, aquele que habita, veja bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa, está sossegado. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: direi do Senhor, Ele é o meu auxílio, é o meu refúgio, e nele confiarei. Sabe por quê? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus. Ele me cobrirá com as suas asas, e a sua verdade, ela é escudo e é broquel. Sabe o que quer dizer escudo? O escudo, você manuseia ele para cima e para baixo, para se livrar dos ataques. Quando a Bíblia diz assim, escudo e broquel, broquel é um escudo diferente. Ele é de cima para baixo. Você está andando para frente, você está acobertado de cima até embaixo. Nada te atingirá. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus, ela é a tua defesa. Aí ele diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 1000 cairão, 10.000, mas tu não vai ser atingido. Porque tu estás aonde? Escondido na sombra do Onipotente. Ou seja, você está honrando os princípios, honrando a Deus. A pessoa vive uma vida de pecado, de desobediência, de rebeldia. Aí diz: Deus, o que é que está acontecendo que eu estou nessa situação? Aí Deus: o que, menino? Tu ainda me pergunta por que tu está assim. Tu é desobediente, teimoso, rebelde. Só me busca quando estás querendo alguma coisa. Eita Deus. Ou não é? Sim ou não? Se você não quer, irmãos, assumir de fato um casamento, um relacionamento, como a Bíblia manda, não case. Fique solteiro. Vida de solteiro é tão bom, né? Você pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, ir para onde quiser. Não precisa avisar: ah, pastor, esse negócio de eu casado e eu tenho que estar avisando. Tem que avisar. Você vai para onde? Você tem que dar satisfação à sua esposa. Mas eu sou homem, você pode ser macho do jeito que você quiser, mas você tem que dar satisfação à sua esposa. Glória a Jesus. Amém. E vice-versa. Não quer dar satisfação? Não case. Isso faz parte do casamento. Respeito, reciprocidade, comunicação. Dentro do casamento, o sexo não é opcional. Casei, pastor, mas não gosto de fazer sexo. Não me dou bem. Não tenho que gostar. Eu nunca experimentei
experimentei, mas agora experimentei e não gostei. Eu posso? Não pode. Não é opcional. É obrigatório. Casamento sem intimidade e conexão física se torna uma amizade forçada. E nada forçado presta. Porque o verdadeiro amor é livre, ele traz liberdade, confiança, bem-estar, não traz medo nem insegurança. Relacionamento baseado no medo, na insegurança, é um tormento. Veja o que é que o apóstolo João diz na primeira epístola, no capítulo 4, vamos lá, primeira carta do apóstolo João. Vamos para a Bíblia, abre a Bíblia aí e vamos conferir. Porque aqui a gente é assim, mata a cobra e mostra ela morta. Não é o pau não, porque o pau quem bate aqui é a palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus, aleluia. 4 e 18. E 18 de 1 João, Epístola Universal de João diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe tormento. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, quando a gente casa, escuta! A gente não casa para ser prisioneiro, não casa para ser escravo. A gente casa para viver no amor. E esse amor, como o apóstolo Paulo diz, no capítulo 12, verso 31, da carta aos Coríntios, Paulo diz: olha, vou te mostrar um caminho mais excelente. Aí ele diz: o amor. Caminho excelente. Não é um sentimento apenas. O amor é uma opção. O amor é um comportamento. O amor é uma atitude que você se posiciona para fazer, para agir. Porque sentimento, eles são volúveis. Eles vão e vêm. Eles não são estáveis. Mas um caminho, uma decisão tomada, ela precisa ser seguida. Ela precisa ser posta em prática. E diz a palavra de Deus no capítulo 5, verso 18 e 19 do livro de Provérbios: bendita seja a tua fonte. Qual é a fonte da mulher, irmão? Não diga não. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Seja feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, coça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de alegria, e seu amor te extasie de carinho todos os dias de tua vida. Provérbios 5, 18 e 19. Não basta amar. Escuta aí, vice. Não basta amor. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não basta você apenas sentir. Escuta aí. Não basta apenas você sentir amor. É essencial, é necessário compromisso e renúncia. Se não tiver compromisso nem renúncia, não haverá casamento, não existirá casamento. Mas pastor, dia de domingo eu vim para ouvir uma palavra dessa. Irmão, aqui é assim, não tem dia para falar não. A gente vai falando aquilo que Deus vai trazendo. Amém. Glória a
doutrina. Tu não vem no culto de doutrina, aí aprende no domingo. Não vem no culto de doutrina, aí deve falar no domingo. Porque não tem dia para Deus falar. Todo dia é dia de Deus falar. Aleluia. Amor não é só sentimento. É uma ação e uma escolha diária. Todo dia eu escolho amar. Todo dia eu escolho amar. Eu que tenho que escolher, eu que tenho que querer. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4 diz a palavra de Deus: não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Mas rapaz, eu vim hoje para ouvir Deus falar, e Deus está falando. Glória a Deus. Não está falando o que você quer ouvir. Por quê? Você vive uma vida relaxada espiritualmente, acomodada e sem compromisso com Deus. Aí você chega na casa do Pai e quer que Deus passe a mão na tua vida de pecado e de negligência. Deus não vai passar. Porque Ele te ama e quer que você se corrija. Aleluia. Porque se você não se corrigir, no céu você não vai entrar. Você entra aqui. Porque aqui as portas do templo estão abertas para receber tudo e todos. Recebemos tudo e todos. Não concordamos com tudo. Não aceitamos tudo, mas recebemos todas as pessoas. Porque eticamente falando, a gente precisa ser assim. Mas no céu não. No céu só entra quem entra dentro do padrão da ética da palavra. E não tem desculpa não, porque Ele conhece você. Eu não conheço. Eu não sei como está o teu coração, mas Deus sabe como está o teu coração. Casamento sem Deus é como construir uma casa na areia. Se Deus não for a base do casamento, qualquer tempestade pode derrubar. Casamento é um projeto de Deus, precisa ser sustentado por Ele. Glória a Deus. Deus só sustenta aquilo que Ele levanta. Como assim, pastor? Me casei, mas está tudo errado, pastor. É problema em cima de problema. Como foi seu processo de casamento, irmão? Pastor, eu conheci ele. Aonde? Aonde você conheceu ele? Eu conheci ele no campo de futebol. Não, eu conheci ele na balada. No barzinho lá do centro de Água Fria. Foi. Tu vai encontrar gente que presta nesses lugares, minha gente. Pelo amor de Deus. Olhe, na igreja a gente encontra, mas precisa avaliar, porque nem todo mundo que entra aqui, que está sentado aqui, a gente pode botar a mão no fogo. Imagine como está lá fora. Porque o que tem de gente se escondendo dentro das igrejas, se passando por crente. Olha, escuta! Joio também prega. Joio também canta. Joio também veste paletó e usa gravata. Joio também anda de Bíblia. E ainda fica assim, ó.
demonstra até o que ele não é. Por quê, irmãos? Porque existem os irmãos que se iludem com talentos, com os dons. Mas rapaz, fulano, que pregador, viu? O homem prega muito, mas no céu não entra quem prega muito, não. Mas que irmão para cantar lindo, é maravilhoso. Mas no céu não entra, escuta aí, quem prega bonito, quem canta bonito, não. Quem ora muito, porque o joio também ora. E naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio. Eu fiz, olha, fiz até um sapatinho de fogo, Jesus, lá, grande foi, mano. Eu expulsei demônio, eu falei línguas. Jesus dirá, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tudo isso é bom, irmãos. Ter dons, ter talentos de Deus é tudo maravilhoso. Mas isso não significa nada se não tiver santidade. O diabo não tem medo de quem prega, de quem canta, de quem ora. O diabo tem medo de quem vive uma vida de santidade com Deus. Eu posso conhecer os 31.173 versículos da Bíblia, todinho. Mas se eu não andar por eles, não vale nada eu não conhecer. O próprio Jesus disse que tem muitos que conhecem para a sua própria condenação. E aí? O caso é sério, irmãos. O povo está brincando, muita gente brincando de ser crente, achando que tem porque faz parte de uma denominação. Não, você é crente de onde? Eu sou crente da Igreja Batista Missionária. É grande coisa. Tu tem que ser crente em Jesus. Quem morreu por tu foi Jesus. Quem derramou sangue foi Jesus. Quem perdoou teus pecados foi Jesus. Quem escreveu teu nome no livro da vida foi Jesus. A igreja não salva ninguém. A igreja é salva por Jesus para anunciar a salvação dele. O Salvador é Jesus. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é. A igreja só é salva por causa dele. Sem ele não tem salvação. Precisamos nos voltar para a palavra, para a Escritura. Cristo é o fundamento da nossa vida. E como fundamento ele precisa estar em todos os lados da nossa casa. Como o escritor, o evangelista Mateus, escreve lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala justamente desses aí. Senhor, Senhor, em teu nome, eu profetizei, eu falei língua, eu expulsei demônios. E Jesus diz para ele, eu não vos conheço. Observe que ele usa, veja a expressão daqueles que estão cobrando salvação. Senhor, Senhor, eu em teu nome eu fiz. E Jesus dirá, eu não vos conheço, porque a palavra, escuta bem, a palavra Senhor, no grego, significa dono. Dono. E aí vem a pergunta, para você pensar, Jesus é o seu dono? Você pertence a ele, de fato? Olha, pastor, veja só, eu gosto muito de estar na igreja. Gosto muito dos hinos, acho lindo os irmãos cantando. Você achar tudo isso é bom, mas não te leva para o céu. Os louvores, a reunião, o culto, tudo isso faz
Quem salva é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o caminho. Não adianta, irmãos, se enganar não, viu? Se engana não. Casamento, ele precisa estar edificado em Deus. Ele é o dono, é o autor do casamento. Ele é o fundamento. Ele é a coluna. Ele é a cobertura. Ele é o tudo da casa. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que querem edificar. Ou seja, se eu me esforçar o máximo que eu puder e Deus não estiver dentro do contexto, todo o meu esforço é em vão. Deus tem que comandar, direcionar. Eu vou tomar tal atitude. Baseado em quê? No que a Bíblia diz. Eu vou fazer tal coisa, determinada coisa, baseado em quê? No que a Bíblia diz. Aí o seu casamento vai se fortalecendo. Seu relacionamento vai se tornando cada dia mais forte. Deus vai agregando valores. E não são os teus, são os dele. Porque os nossos valores são relativos. Os de Deus não. Os valores de Deus são imutáveis, não mudam. Porque eu, o Senhor, não mudo. A gente muda. Os valores humanos, eles são diferentes em lugares, em regiões, em países, em cultura diferente. Os de Deus não. O que é pecado no Brasil é pecado na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia, aonde for. É pecado, acabou. Glória a Deus. Existem países, alguns países da África, em que lá se pratica a poliandria. Os irmãos sabem o que é poliandria? Sabe não? Vou dizer. É quando a mulher pode ter mais de um marido. Existem países na África que tem mulheres que têm 4 maridos. Como também existem países que se praticam a poligamia, quando homens podem ter até 4 esposas. Mas a Bíblia, se for pregada lá, vai dizer: tu só pode ter uma esposa. Ah, pastor, e quem está errado? É ele. A Bíblia é que está certa. Glória a Deus. A palavra de Deus é que está certa. Aleluia. Ah, mas é a cultura dele. Já está dizendo, é dele, é do homem mesmo. Porque de Deus não é. Deus não fez um Adão, aí depois fez Eva e Edna. Não. Deus fez Adão e Eva. Não fez um Adão, aí fez uma Eva, depois fez uma Edna. Não. Vou te dar 2 Adão. Vou te dar. Não. Foi 1 e 1. Não foi 1 para 2, nem 2 para 1. Foi 1 para 1. Uma já dá trabalho, imagine 2, hein? Misericórdia, Jesus. Homem também dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Casamento, escuta aí, vice. Casamento sem comunicação vira uma guerra fria. O silêncio destrói mais casamentos do que as brigas. Se vocês não conversam, não resolvem. Se não resolvem, se afastam. Casamento exige perdão. Quando? Todos os dias. Amém. Todos os dias. Se você não aprende a perdoar, não aprende a amar. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. A gente nem sabia o que era.
eu já te amo mesmo assim. Tu é uma derrota, uma desgraça, mas eu te amo desse jeito. Revela o amor dele, trazendo perdão para que a gente entenda o que é que a gente precisa fazer para ele. O que é que eu preciso fazer? Me entregar para ele, me entregar para esse amor. Assim é o nosso relacionamento. Se não tiver perdão todos os dias, você não aprende a amar. Seu cônjuge vai errar, você vai errar, e o casamento só sobrevive quando há perdão sincero. Provérbios capítulo 17, versículo 9. Veja o que a palavra de Deus diz. Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que joga no rosto separa os melhores amigos. Vou repetir o versículo, viu? Aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor. Provérbios 17, 9. Mas tem pessoas que ficam, olha, porque não existe casamento que não tenha ranhuras. Mas tem gente que fica remoendo o tempo todo. E se for mulher, pronto, ela traz aquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma característica da mulher. É a Bíblia. É a Bíblia. Mas isso é um caso em 1 bilhão. Vamos lá. Escuta bem. Eva ouviu a serpente. Adão ouviu Eva. Aí eu pergunto: quem você tem ouvido? A história de Adão e Eva nos ensina algo poderoso. As vozes que ouvimos moldam nossas escolhas. As vozes que nós escutamos moldam as nossas decisões, as nossas escolhas. Quem você está ouvindo? Porque existem várias vozes. A voz do diabo, a voz da carne, a voz do mundo, e existe a voz de Deus. Quem você está ouvindo? Nossas palavras afetam diretamente quem está ao nosso lado. Nossas palavras. Eva ouviu a serpente, que ela não deveria, mas ouviu a voz do diabo. E ela passou a voz do diabo para quem? Para o marido. O resultado disso foi o quê? Perder o paraíso. Às vezes seu casamento, ele não é destruído de fora para dentro, ele é destruído de dentro para fora. Você começa a ver, a dizer e a fazer coisas que não devem ser feitas. Aí depois diz assim: a culpa é do diabo. O diabo leva às vezes a culpa que ele não tem. Não estou inocentando Satanás, não. Mas tem gente que é pior que o diabo em determinadas coisas. Escuta aí. O casal exerce influência mútua um sobre o outro. Eles podem edificar-se ou eles podem destruir-se. Isso também acontece no seu casamento. O que você ouve sobre casamento influencia seu relacionamento. Olha, escuta aí. Tu está bem casada. Está vivendo bem com o teu marido. Aí lá no teu trabalho tem aquelas mulheres mal amadas,
mal casadas, mal relacionadas e cheia de ideologia feminista. Aí começa a falar, homem não presta, casamento é uma derrota, eu mesmo fui casado, o meu era assim, foi assim. Você está bem com seu marido, mas você é exposta o tempo todo a esse assunto. Começa a ouvir direto. Só palavra negativa, só palavra de derrota, só palavra destrutiva. O que é que vai acontecer com você? O que a Bíblia diz. As más companhias corrompem os bons costumes. Efésios capítulo 5, vamos lá? Versículos 6 e 7. Efésios capítulo 5. A gente vai lembrando dos versículos, vai. Efésios 5, versículos 6 e 7. Diz assim: ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Não participe. Começa a falar e você está ali no meio. Aí você vai para casa e o diabo fica no teu ouvido. Tu ouviste o que tua colega disse? Ela disse isso. Que o diabo fica martelando na cabeça. Aí você chega em casa, já chega meio diferente. O que é que você tem? Tem nada. Está bem? Tô. No outro dia, escuta de novo. Aí no outro dia, aí passa uma semana escutando, um mês escutando, um ano escutando. Você está trabalhando naquele setor. Você só escuta coisa negativa. Se você não estiver abalizada na palavra, ouvindo a voz de Deus pela palavra, você vai ficar assim, é verdade. Olha, depois que eu me casei, uma derrota, eu não tenho paz. Eu saio daqui do trabalho cansado, eu trabalho o dia todo e quando chego em casa eu tenho que fazer jantar, deixar o almoço do outro dia pronto. Ou não é assim? Isso é uma perturbação. A gente é o dia todo trabalhando, quando chega ainda tem que trabalhar, mas é não homem não. Quando chega em casa, joga a roupa para lá, vai botar as pernas para cima e a gente tem que sair arrumando as coisas. Ou você não escutou isso já? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Olha. É Deus puro. Irmãos, isso é a realidade do dia a dia. O inimigo não dorme, ele não para de trabalhar para destruir tua relação e tirar você da palavra. É a tua missão. Foi Deus que deu essa missão a você. Aí você vai reclamar da missão que Deus lhe deu. Vai fazer aquela oração maldita que o judeu fazia. Não sei se ainda faz. Graças te dou, Senhor, porque eu não nasci mulher. A mulher reclama dela mesma. Porque eu tenho que fazer isso. Graças a Deus que você tem o que fazer. Deus te deu a ocupação. Deus te deu uma tarefa. Porque sabe que você pode fazer. Se você começa a reclamar daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não vai ter a bênção de Deus. Porque você é a rainha do lar, é a rainha da casa, é você que abençoa a sua casa. É você que exala o perfume de Cristo. É você que traz Deus para a casa, para o ambiente da sua casa. É você, mulher. Mas se você ficar reclamando, eita, eu tenho tanta coisa para fazer,
e não sei o quê. Graças a Deus. Deus só chama quem é ocupado. Deus não chama preguiçoso, não. É claro. Vou chegar lá ainda. Não é? Chega logo, meu amigo. Vou chegar lá. Vou chegar. Vocês estão... Isso é uma sequência. Olha, irmão, tem tanta coisa ainda para a gente ver ainda. Olha quantas páginas. Passa de cálice. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. 10 e 12 de Eclesiastes diz assim: as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. Então você precisa guardar o seu coração de não permitir que essas coisas ruins fiquem em você e que a sua boca traga para o seu lar bênçãos. Abençoe a sua casa. Palavras agradáveis. Olha, tem um versículo na Bíblia assim, lá em Colossenses 13:19, diz assim: vós, maridos, não trateis vossas esposas com amargura. Escuta aí, vice-marido. Olha, Janine, chegou. Glória! Jesus é fiel. Vós, maridos, não tratei vossas esposas com amargura. Quando você vai para o grego, essa palavra no grego é pikros. Sabe o que significa? Não use palavras grosseiras que baixam a estima da sua mulher, que fere sua mulher, que machuca sua mulher. É o que Paulo está querendo dizer. Vós, maridos, não machuquem vossas mulheres. Dê uma palavra para ela sempre de autoestima, de valor. Quantas vezes a Cleide está lá em casa, no lelê. Aí está suada. Aí eu chego e vou abraçar ela. Não, eu estou toda suada, eu estou cheirando. Eu gosto de cheiro de nega mesmo, natural. O cheiro suado. Mas eu estou com cheiro de nega. Claro, eu casei com uma nega, eu não casei com uma branca, tem que ter cheiro de nega mesmo. Mas tem pessoas que vai para lá, está toda suada, não toca nem. Não. Suada que é bom? É verdade. Olha aí, ó. A experiência. A experiência falando. Olha o manto aí, é o manto. Então, continuando. Eclesiastes capítulo 12, verso 11, diz assim: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Ou seja, use palavras que edificam a sua casa. Amém. Use palavras que enaltecem o relacionamento. Use palavras de elogio. Pastor, eu não tenho nada para elogiar. Tem alguma coisa errada com você. Você está vendo as coisas de uma ótica completamente equivocada. Sempre tem algo ou alguma coisa para se elogiar dentro de casa. Ou seja, a maioria das coisas da sua casa são elogiáveis. Porque tem gente que só reclama, porque essa casa é assim, e porque está errado. Não.
Elogia. Glorifica a Deus que tu tem uma casa, tem um teto. Pode não ser a casa que você quer, mas você tem uma casa. Vai chegar o momento de você ter a casa que você quer. Vai chegar esse tempo. Amém? Agora a gente vai, como a hora já está bem adiantada, eu vou parar aqui. E no próximo domingo a gente continua, tá certo? Próximo domingo, se Jesus não voltar e eu estiver vivo e Ele permitir, nós estaremos aqui dando sequência a esse assunto tão importante. Falta tanto ainda. Olha para aqui, ó. Olha para aqui, ó. Tudo escrito. Para ninguém dizer assim, não, pastor, montou. Não, está tempo que está, ó, montado. Para falar e trazer o ensinamento bíblico para as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Graças a Deus, não é, por tudo que Deus tem dispensado para nós. Agradecendo aos nossos ilustres visitantes que nos abençoaram hoje com a sua visita. Deus abençoe vocês. Voltem sempre que desejar. Sejam sempre bem-vindos, né? E também, irmãos, felizes que graças a Deus Jesus levou e Jesus trouxe Rose de volta, está inteirinha. Glória a Jesus. Louvado seja